A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal. Aqui quem fala é a irmã Bruna. Irmãos, este é o meu primeiro vídeo aqui. Eu estava orando, pedindo ao Senhor uma confirmação e o Senhor ele me autorizou a criar este canal, né, com a finalidade de fazer momentos de estudos bíblicos, de oração, meditação na palavra. Muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito da palavra do Senhor, né? De algumas passagens. E muitos já me procuraram, muitos me procuram também para ajudá-los. Eu não sou uma pessoa que sei de tudo, mas aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, eu estarei aqui compartilhando com os meus irmãos, né? Lembrando que nada vem de mim, tudo é o Espírito Santo que nos dá, é o Espírito Santo que nos revela a palavra, é o Espírito Santo que nos guia nas orações, que nos dá o entendimento, o discernimento. Então, tudo seja para a honra e para a glória do nosso Deus, né? A finalidade deste canal é trabalhar em favor do reino. Então, eu desejo aqui de coração que este canal possa ser um espaço de crescimento, de inspiração, de comunhão. Espero que cada vídeo postado aqui possa abençoar a sua vida, possa te aproximar ainda mais do Senhor. Então eu quero pedir encarecidamente aos irmãos que puderem para estarem se inscrevendo no canal, estarem curtindo os vídeos, porque isso ajuda bastante, né, o canal a crescer. Lembrando que este canal ele não é monetizado, ele é exclusivo para a obra do Senhor, né? Então não é monetizado, não vou ganhar nada com isso, porque é para trabalhar para o Senhor, né? Para alcançar as vidas, alcançar almas e trabalhar em prol do reino do Senhor, amém? Então que Deus abençoe a todos os meus irmãos, aqueles que puderem se inscrever vão estar nos ajudando muito, amém, meus irmãos? Irmãos, eu trouxe um tema aqui hoje para nós estarmos falando sobre santidade, né? É o chamado que nos aproxima do coração de Deus. E o nosso respaldo bíblico aqui para este tema se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, os versos 15 e 16. Aquele que quiser me acompanhar nessa leitura, abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Glória a Deus. Vamos então falar aqui de santidade, né, meus irmãos? A santidade é uma palavra tão antiga, mas tão atual. É um chamado que atravessa gerações, né, alcançando o coração daqueles que desejam viver não apenas uma fé de aparência, mas uma fé verdadeira, profunda, que transforma a vida. Nós podemos ver, irmãos, que a santidade ela não é um peso, ela não é uma exigência impossível, né? Muitas pessoas acham que é impossível você viver uma vida de santidade, mas não. Ela é um convite de amor, ela é um convite de Deus, né? De um Deus que deseja se relacionar conosco de uma maneira pura, de uma maneira íntima, real. É o próprio Deus dizendo: eu te chamei e quero que você seja como eu. Ser como Deus, como assim, né? Você pode me perguntar, como assim ser como Deus? Separado do pecado, né? Cheios da unção, da presença do Senhor, refletindo a glória do Senhor na nossa vida. Então, a santidade é um convite do Senhor, é um convite que o Senhor Deus faz para nós sermos separados do pecado,
para nós estarmos separados das coisas deste mundo. A santidade, ela não começa nas nossas ações. Ela se inicia lá no nosso coração. Antes que as mãos façam o bem, o coração ele precisa estar rendido ao Senhor. Antes que os nossos lábios eles venham falar com pureza, a nossa alma precisa ser lavada pela graça. Então a santidade, ela começa no nosso interior para depois vir para o nosso exterior. Deus ele não busca uma perfeição humana, ele busca uma rendição. Porque o santo, uma pessoa que é santa, não é uma pessoa que nunca erra, mas é uma pessoa que crê, né, que quando erra, ele corre para os braços de Deus e deixa o Senhor o transformar, ele se arrepende verdadeiramente. Ele crê no poder de Deus, ele crê no perdão de Deus. Então, ser santo não significa que nós nunca vamos errar, porque nós temos ainda em nós a decadência adâmica, né? Nós temos a nossa carne, ela inclina para o pecado, para as coisas da carne. Nós somos pecadores. Nós só vamos ser verdadeiramente santificados, sem erro, sem mácula, sem pecado, sem contaminação nenhuma, quando nós passarmos pelos portões celestiais e estarmos na glória com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estaremos sempre sujeitos a pecar. Mas uma pessoa que se santifica, né, que está rendida aos pés do Senhor, é uma pessoa que ela reconhece quando erra e corre para os pés do Senhor. Então, ser santo não significa que a gente não vai mais errar. Amém, meus irmãos? Então, a santidade é viver separado, não no sentido de se isolar do mundo, mas no sentido de não se conformar com ele. Como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que ele disse assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Viver em santidade é nadar contra a corrente, é escolher o caminho estreito, o caminho que poucos escolhem. Por quê? Porque este caminho ele exige renúncia, ele exige disciplina, ele exige obediência. Então, aqueles que escolhem a andar pelo caminho estreito têm que estar cientes de que eles vão ter que renunciar às suas vontades, renunciar à sua carne, renunciar a este mundo. Eles têm que estar cientes de que eles terão que obedecer a Deus 100%. Eles vão ter que viver uma vida debaixo de obediência do Senhor, no centro da vontade, do querer do Senhor. Porque é neste caminho que nós encontramos a verdadeira alegria. Muitos pensam que a santidade tira o prazer da vida, mas é exatamente o contrário. A santidade, ela não nos priva de alegria, ela nos liberta daquilo que rouba a verdadeira alegria. O pecado, ele promete prazer, ele promete muitas coisas boas, mas ele nos deixa vazio. A santidade, ela exige renúncia, mas ela nos enche de paz, de alegria. Ela regozija nossa alma. E não há nada mais precioso do que nós deitarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro e sentir a nossa alma em paz com o nosso Deus, coisa que o pecado não nos proporciona. Uma pessoa que vive uma vida onde ela faz tudo aquilo que lhe apraz, né? Onde uma pessoa ela vive ali na prostituição, na bebida, festas, faz tudo aquilo que agrada a sua carne. Quando ela deita a sua cabeça para dormir, ela sente um vazio,
Porque por mais que essas pessoas se refugiem na bebida, nas drogas, né, em coisas que este mundo oferece, quando ela deita a sua cabecinha ali no seu travesseiro, o vazio vem, a angústia vem. Porque são prazeres passageiros, são alegrias passageiras. Mas a verdadeira paz está na vida daqueles que buscam o Senhor, que estão na presença do Senhor, que buscam se santificar. Essas pessoas dormem tranquilas, sentindo a sua alma em paz com o Criador. Ser santo é viver com um coração sensível à voz do Espírito, é estar atento a tudo aquilo que agrada ao nosso Deus, é se importar com o que Ele pensa, mais do que com o que o mundo pensa. O cristão santo não é aquele que se acha melhor que os outros, porque muitas pessoas acham que ser santos dá a eles a liberdade de achar que são melhores do que os outros. Não, não é assim. É aquele que sabe que sem Deus não pode viver um dia sequer. Então, quando nós decidimos nos santificar, viver em santidade, nós não podemos nos achar melhor do que ninguém, mas nós temos que ter a certeza de que sem Deus nós não podemos fazer nada, nós não podemos viver um dia sequer. O cristão santo, ele entende que a santidade ela é fruto da comunhão. Quanto mais perto de Deus, mais o pecado perde o sabor na nossa vida. Quanto mais nós mergulhamos na presença do nosso Pai, mais nós desejamos ser como Ele. A santidade não é uma meta distante, ela é um estilo de vida diário. É acordar pela manhã e dizer: Senhor, hoje eu quero te agradar. Guarda, Senhor, as minhas palavras, meus pensamentos, minhas atitudes. Santidade é viver cada momento com o coração voltado para o alto, sabendo que tudo o que nós fazemos deve glorificar o nome de Deus, do nosso Deus. Pedro escreveu aqui: sede santos em todo o vosso procedimento. Isso significa que a santidade, ela precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso agir, no modo como nós tratamos as pessoas, né? Porque muita gente acha que é mais santo e acaba ficando arrogante, fica julgando o seu irmão, e não é assim que funciona. Então, santidade, ela significa tudo isso. E também no que nós estamos assistindo, no que estamos alimentando a nossa mente, né? Até no modo como nós usamos as nossas redes sociais, diz muito a respeito da nossa santidade. Deus, ele não quer apenas um culto santo, ele quer uma vida santa. Ele quer filhos que o representem em cada detalhe do seu cotidiano, porque santidade não é um momento, é uma forma de viver. Talvez você pense, mas eu sou tão falho, como que eu posso ser santo? Né? Porque tem pessoas que são mais humildes, que reconhecem que é falho, que tem erros, que tem pecados. Aí você pode perguntar, mas Bruna, mas como é que eu vou ser santo sendo que eu sou pecador, sendo que eu sou pecadora? E a resposta do Senhor para isso não é pela nossa força, mas é pela graça de Deus. Porque pela nossa força a gente não consegue. Mas pela graça do Senhor na nossa vida é que nós conseguimos viver uma vida de santidade. A santidade, ela não é conquistada pela nossa capacidade, mas ela é conquistada pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Quando nós buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, Ele nos transforma. O Espírito Santo, ele é o fogo que nos purifica, é Ele que nos corrige,
É Ele quem nos guia. Sem Ele é impossível nós vivermos em santidade. Por isso é essencial o cristão carregar o Espírito Santo dentro de si, né? Há uma batalha dentro de nós, porque a nossa carne, ela deseja o pecado, mas o Espírito, ele deseja as coisas de Deus. E a nossa vitória, ela depende de quem nós estamos alimentando mais. Se nós estivermos alimentando a carne, o pecado ele vence. Mas se nós alimentarmos mais o Espírito com oração, com palavra, com jejum, comunhão, aí a nossa vitória é certa. Por isso o cristão ele precisa ter uma vida de oração, de jejum, de consagração. Ele precisa alimentar o seu espírito. Porque se nós fizermos somente aquilo que é agradável à nossa carne, a nossa carne vai prevalecer e nós vamos estar sempre fracos espirituais. Tem muita gente que fala, nossa, eu tô tão fraco espiritual, eu não sei o que fazer, o que tá acontecendo. Aí que nós temos que nos analisar, o que é que eu estou alimentando mais? A minha carne ou o meu espírito? Então o cristão precisa ter uma vida regrada, jejum, oração, de busca, leitura da palavra, né? A santidade, ela floresce quando o nosso altar está aceso, quando o nosso coração ele está em constante adoração ao nosso Senhor, quando nós não vivemos pela vista, mas pela fé. É assim que a nossa santidade também floresce. E é nesse processo que Deus vai nos moldando, vai moldando o nosso caráter. A santidade, ela nos ensina a perdoar, ela nos ensina a amar o nosso próximo, ela nos ensina a esperar e a confiar no Senhor. Ela nos faz parecidos com Jesus. É através da santidade que o caráter de Cristo é refletido em nós. Porque no fim, ser santo é isso, parecer-se com Cristo. É deixar que o amor dele venha transbordar em nós, que a compaixão dele venha se manifestar nos nossos gestos, né? É deixar que a verdade dele venha brilhar em nossa conduta. O mundo, ele precisa ver Cristo em nós, não através de palavras religiosas. Não, porque os fariseus eram religiosos, mas é através de uma vida transformada. É através de uma vida que reflete o céu em meio à terra, entendeu? Deus ele está levantando uma geração de homens e mulheres que não negociam a fé, que não se vendem por aplausos, que não trocam a presença por fama. Pessoas que preferem perder tudo, mas que não querem perder a comunhão com o Senhor. São poucos, irmãos. Infelizmente são poucos, porque hoje em dia nem todos que dizem ser servos de Deus verdadeiramente são servos de Deus. São poucos aqueles que você vê que vivem uma vida santa, que verdadeiramente renunciam a este mundo, que não negociam a sua fé. Mas Deus tem levantado esses pequenos remanescentes. O Senhor tem levantado. E essa é a verdadeira santidade. É um coração que escolhe a Deus, mesmo quando o preço é alto. Santidade é andar com Deus quando o mundo inteiro anda na direção contrária. Né? A santidade, ela é ser luz quando todos se acostumaram com as trevas. É não apenas pregar o evangelho, mas viver o evangelho todos os dias. Aí é que está a diferença. Nós não podemos apenas pregar o evangelho, nós temos que viver o evangelho. E não é só no dia de culto, não. É todos os dias, em todos os momentos. Nós temos que acordar e ir dormir vivendo o evangelho. E quando a santidade ela se torna o centro da nossa vida, aí o inimigo ele perde o poder. Aí a culpa ela perde a voz. E a graça ela se torna o nosso lar. Há algo poderoso
em uma vida consagrada. Quando alguém se separa para Deus, até o ambiente muda ao redor dessa pessoa, porque a presença de Deus acompanha aqueles que o honram. A autoridade na voz de quem vive em santidade, a unção nas mãos de quem tem o coração limpo diante do Senhor. Não é a eloquência que move o céu, mas é a pureza. Deus, ele se manifesta onde há santidade. E quando há santidade, há poder, há milagres, há comunhão. Você pode ver que tem pessoas que você chega perto dela, a presença de Deus é tão grande na vida dela, que você sente a presença do Senhor, você sente uma paz, você quer estar do lado dessa pessoa. Você não quer sair de perto, porque o Espírito Santo verdadeiramente habita nessa pessoa. Eu conheço pessoas que eu estava assistindo um culto, uma pregação de uma irmã, aqui pelo YouTube mesmo, e essa irmã, ela carrega tanto a presença de Deus na vida dela, que enquanto ela pregava e eu assistia aqui pelo canal do YouTube, eu podia sentir a presença de Deus, eu me arrepiava, eu sentia Deus. Isso é você viver em santidade, é você carregar essa presença gloriosa do Senhor. E o Senhor, ele nos chama a ser santos, porque ele é santo. Não é um chamado para nos afastar, mas é para nos aproximar. A santidade, ela não nos isola, pelo contrário, ela nos eleva. Ela nos leva mais perto do coração de Deus. E quanto mais perto dele nós estamos, mais paz nós sentimos na nossa alma, mais luz brilha no nosso olhar, mais o mundo vê que há algo diferente em nós. E o verdadeiro cristão tem que ser assim, o mundo tem que ver que há algo diferente nele, porque ele carrega a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela é algo tão poderosa, tão grandiosa, tão maravilhosa, que nós não somos nem dignos de carregar. Mas o Senhor, pela tua graça e infinita misericórdia, nos permite carregar a presença dele. E o mundo precisa ver essa diferença na nossa vida. Infelizmente hoje não é assim. Hoje nós nem sabemos mais quem é cristão, quem não é, porque os cristãos, infelizmente, estão se comportando igual ao pessoal do mundo. Mas como eu disse aqui, há os remanescentes ainda, são poucos, mas há que carregam essa presença. Oh, glória! Deus, ele quer me usar, ele quer te usar. Mas antes dele nos usar, ele quer nos purificar. Ele quer limpar o vaso para derramar o azeite. Ele quer santificar o altar antes de enviar o fogo. Por isso, nós não podemos fugir do processo. Nós precisamos permitir que ele nos molde, que ele nos transforme e que ele tire tudo o que for preciso. Eu sei que é muito difícil, né? Ninguém quer passar a ser espremido, ser quebrado para ser refeito. Ninguém quer passar por este processo, porque é um processo doloroso, é um processo difícil. Tem muita gente que retrocede quando chega nessa parte, quando o Senhor precisa nos moldar, nos refazer. Tem gente que não aguenta, mas é um processo necessário, porque no final, o que Ele tem para nós é maior do que aquilo tudo que nós estamos deixando para trás para viver em obediência ao nosso Deus. A santidade, ela é um caminho, e cada passo nesse caminho nos aproxima mais do propósito de Deus. Há recompensas eternas reservadas para aqueles que permanecem fiéis. E quando este mundo passar, quando tudo o que é terreno deixar de existir, os santos do Senhor vão brilhar como o sol no reino do seu Pai, no reino do nosso Pai. Então guarda isto no seu coração. Santidade não é peso, santidade é privilégio.
é o selo dos que pertencem a Deus, é a marca dos que andam com Ele. Então, que o Espírito Santo venha renovar hoje o teu desejo de viver em santidade, que o teu coração venha arder novamente pela presença de Deus e que a tua vida venha ser uma chama que nunca se apaga, porque no fim, meus irmãos, só os santos verão o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se você quer encontrar com o seu Senhor, eu preciso me santificar. Porque aqueles que o veem jamais desejarão outra coisa. Aqueles que veem o Senhor jamais desejarão outra coisa. Eu quero ver o meu Senhor. Por isso eu busco todos os dias me santificar. É difícil, porque quando o inimigo vê uma pessoa se santificando, ele lança seta, retaliação, ele usa a família, ele usa as pessoas próximas, ele faz de tudo para te tirar do foco, para te fazer retroceder. Portanto, não é fácil, mas aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. Esse poderá se encontrar com o seu Senhor, viver no reino dos céus eternamente. Então, meus irmãos, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu quero deixar aqui essa meditação para os irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa falar ao teu coração através dessa palavra, em nome de Jesus. Quero encerrar aqui com uma oração, amém? Feche os teus olhos, liga o teu pensamento lá no céu e ore comigo neste momento. Senhor meu Deus, Tu és santo, puro e perfeito em todos os teus caminhos, e nesta hora, com humildade, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, meu Senhor, que sem a Tua graça nós nada podemos fazer. Purifica, Senhor, o nosso coração, nos lava, Senhor, de toda a impureza, de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Cria em nós, meu Senhor, um coração limpo, renova dentro de nós um espírito reto. Nos ensina, Senhor, a amar o que Tu amas, a rejeitar o que Te entristece. Nos livra, Senhor, das armadilhas do mundo, das tentações da carne, da frieza espiritual. Que a Tua presença seja o nosso maior prazer e o Teu Espírito o nosso guia em cada decisão. Senhor, nós não queremos viver apenas uma fé de aparência, mas uma vida consagrada a Ti em cada detalhe. Que as nossas palavras, nossos pensamentos e nossas atitudes reflitam a Tua glória e a Tua santidade. Se for preciso, nos molda, Senhor. Se for preciso, nos quebra. Mas não permita que nós nos afastemos de Ti. Vem nos santificar com o fogo do Teu Espírito. Vem nos encher com o Teu amor e faz de nós instrumento do Teu reino, meu Senhor. Que o nosso coração seja Teu altar e que Teu nome seja glorificado em tudo o que nós fizermos. Senhor, que a Tua santidade venha brilhar em nós, para que outros vejam Cristo através da nossa vida. E quando o mundo olhar para nós, que não veja quem nós somos, mas que eles vejam quem Tu és. Assim eu oro, meu Senhor, e já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Amém?